Começando por aqui, mais uma edição do Pode Ter Saúde, um podcast do grupo Segredos da Longevidade. Por aqui, Ney Batelli e ao meu lado, o médico Dr. Evaldo Rosa. Hoje vamos falar sobre neuropatia diabética. Olá, doutor. Olá, Ney. Obrigado pelo convite. Hoje um tema palpitante, né, que é a saúde do nosso sistema nervoso. Quando a gente fala de neuropatia, está falando da saúde também do sistema nervoso. Aí eu fiquei com uma dúvida aqui quando a gente estava discutindo sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre o que, doutor? A gente vai falar hoje sobre a neuropatia diabética. Você estava me explicando que é o comprometimento, a grosso modo eu estou explicando aqui o comprometimento nos nervos. Mas diabetes, a gente já tem o entendimento de que é a glicose permanentemente elevada no sangue. O que é que tem a ver o nervo com o sangue, com o diabetes, com a glicemia, com a glicose? Me explica aí, doutor. Também. Parece até que não tem nada a ver, né? A gente falando de diabetes e de repente a gente está falando aqui de nervo, de neuropatia, da saúde do sistema nervoso. Mas eu quero dizer, Ney, que tem tudo a ver. É muito importante que a gente, no paciente diabético, esteja preocupado não apenas com o sistema cardiovascular, mas com o nosso sistema nervoso, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, porque o diabetes, ele ao longo do tempo também pode trazer implicações para o nosso sistema nervoso. Mas, e se tratando da neuropatia diabética, é comum nos diabéticos, doutor? Olha, é algo assim, eu acho que é uma afirmação muito importante que às vezes passa muito despercebido. A neuropatia diabética é a principal complicação crônica no paciente diabético. E as pessoas às vezes não sabem disso. E até muitas vezes o profissional de saúde deixa escapar isso. Mas de todas as complicações crônicas possíveis de acontecer no paciente diabético, a neuropatia diabética é a complicação crônica mais frequente. E aí vem uma outra segunda afirmação que também é muito importante. É a complicação crônica, a neuropatia diabética, a complicação crônica mais frequente no paciente diabético. E é a que menos diagnosticada. É a que menos se faz o diagnóstico. Então, para a gente que é leigo, é até difícil de compreender isso. Como é que é a complicação crônica mais frequente num paciente diabético, mas ao mesmo tempo a menos diagnosticada? Por que isso acontece? Que fenômeno é esse? Isso realmente a gente vê assim, é a mais frequente. É a que mais acontece, né? E a menos diagnosticada. E é a que menos se sabe, se descobre. Então, por isso que a gente está discutindo, inclusive, isso aqui, porque para chamar atenção desse ponto. Veja, Ney, que quando você tem uma complicação no vaso do paciente diabético, você faz um exame, você vai ao Doppler e vê isso. Quando você tem um paciente diabético que tem uma complicação na retina, uma complicação oftalmológica, você vai lá e faz um exame da retina e descobre. Quando você tem o paciente diabético com a complicação renal, você tem como fazer um exame, seja dosando as proteínas a nível de urina, outros exames de sangue, que mostra que tem uma complicação renal. Mas no caso da neuropatia diabética, nós não temos nenhum exame específico que faça e que diga que tem a neuropatia diabética. Então depende muito dos sintomas, depende muito do que a pessoa sente e depende muito do profissional de saúde também valorizar essa sintomatologia, porque acontece duas coisas. Acontece que o paciente que é diabético tem o sintoma, muitas vezes tem o sintoma da neuropatia e ele não faz esse link, não faz essa relação. E o profissional de saúde também, às vezes o paciente chega e até comenta e não se aprofunda mais para investigar. Então aqui a gente está diante de uma situação que eu quero saber do senhor se é algo que a gente pode considerar grave e complicada. Por que eu estou perguntando isso? Porque ao mesmo tempo que acomete e muito o paciente diabético, e é difícil de ter um diagnóstico, quando o paciente vai se dar conta disso, o problema já está instaurado ali. Olha, não quer dizer que toda neuropatia seja grave. Você tem esses estágios iniciais, tem vários tipos de neuropatia, mas o que eu quero afirmar é o seguinte, é que na maioria das vezes, pouco diagnosticada. É a complicação crônica mais frequente e a que menos diagnosticada.
Então, para melhorar isso, nós precisamos ficar atento aos sintomas, valorizar os sintomas. Então, o paciente precisa valorizar os sintomas da neuropatia e o profissional de saúde tem que ficar atento a esse diagnóstico. Para você ter uma ideia, Ney, importante, cerca de 50% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, ele já tem algum grau de neuropatia, e cerca de 25% dos pré-diabéticos, quando é diagnosticado o pré-diabetes, já tem algum nível de neuropatia. Então veja que é algo que é muito frequente e que a gente precisa dar mais atenção a isso. A gente que eu falo, tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes. Aqui em números absolutos a gente está falando de algo que é muito grande. São 16 milhões aproximadamente de diabéticos no Brasil, dos quais 50% apresentam algum tipo de neuropatia diabética, algum grau de neuropatia diabética, então aí são 8 milhões. É para realmente chamar a atenção, doutor. Não tenha dúvida, essa conta rápida que você fez aí, ela é exatamente assim, é muito importante. Quando nós falamos de diabetes tipo 2 no Brasil, nós estamos falando de cerca de 16 milhões de brasileiros. E se esses 50% tem algum grau de neuropatia, cerca de 8 milhões pode ter algum grau de neuropatia. Então, veja que nós precisamos, na cabeça das pessoas, fazer esse link, né? Ficar atento aos sintomas. E o número de um pré-diabético também não é pequeno, porque a gente sabe que tem mais pré-diabético até do que o diabético em si. E aí vem essa outra questão que você falou, o pré-diabetes, inclusive nesse termo pré-diabetes, eu acho que com o tempo ele deve cair por terra, porque o pré-diabetes, na verdade, já é um nível da doença. É como se a gente dissesse assim, eu estou pré-gripado. Então, outro dia mesmo, atendendo a paciente, um paciente, na verdade, que é muito preocupado com a saúde, a gente estava fazendo a avaliação global dele, e no final eu falei para ele que ele tinha algumas coisas, ele era pré-diabético, tinha resistência à insulina, e ele comemorou. Eu digo, olha, mas não é bem assim. O pré-diabetes já existe um certo grau de complicação também. Na verdade, o pré-diabetes já é algum estágio da doença. Veja que você está falando do que nós falamos aqui, confirma isso. Cerca de 25% dos pacientes pré-diabéticos já tem algum grau de neuropatia. E semana passada nós discutimos na edição anterior do podcast do Pode Ter Saúde sobre as doenças cardiovasculares no paciente diabético e que também incidem no paciente pré-diabético. Então daí a gente já dá para ver que é preciso ter também cuidado. Isso. Então, reforçando aqui o que você está falando, a saúde do sistema nervoso, seja o sistema nervoso central, seja o sistema nervoso periférico, é um foco também no paciente diabético. Então nós não podemos imaginar estar cuidando, tratando bem o paciente diabético sem ter o foco na saúde do seu sistema nervoso também. Estou aqui no Pode Ter Saúde conversando com o médico Dr. Evaldo Rosa a respeito da neuropatia diabética. Doutor, mas e os sintomas? Quando suspeitar de neuropatia diabética? Aí você entrou, acho que na parte mais importante, porque se é uma complicação que a gente não tem nenhum exame que mostre, então o diagnóstico dela depende dos sintomas, depende muito dos sintomas. E aí esses sintomas eles precisam ser valorizados pelo paciente e valorizados pelos profissionais de saúde. Então, para a gente falar dos sintomas, eu quero que a gente entenda o seguinte, que a neuropatia diabética, ela pode atingir o sistema nervoso nas mais diferentes regiões, nas mais diferentes áreas. E nós podemos classificar de uma maneira geral a neuropatia diabética, temos várias classificações, mas procurando simplificar, principalmente para quem está assistindo, que é paciente diabético e que não é profissional de saúde, ou mesmo alguns profissionais de saúde, é que a neuropatia diabética nós podemos dividir ela em neuropatia periférica, podemos dividir ela em neuropatia autonômica e alguns outros tipos de neuropatia de plexo, mas o mais importante é a neuropatia periférica e a neuropatia autonômica. Então vamos explicar, doutor. É porque os sintomas são diferentes de uma para outra, entendeu? Certo. Então vamos começar sobre a periférica. Falando sobre a neuropatia periférica. A neuropatia periférica é a neuropatia
Dentre as neuropatias, é a neuropatia diabética mais frequente. Ela acomete principalmente membros superiores, braços, mãos e principalmente membros inferiores, pernas e pés. E aí eu vou te falar dos sintomas da neuropatia periférica, que é muito importante. É um sintoma de alterações na sensibilidade, principalmente. O paciente, às vezes, sente dor muito forte nos pés ou nas mãos, mais frequente nos pés, sensação de dormência, sensação de formigamento, sensação de facada. Às vezes a pessoa tem a sensação que tem alguma coisa mordendo o pé, que tem alguma coisa perfurando o pé. Outras pessoas referem como se o pé tivesse morto, ele não sente nada no pé. E mais vezes câimbras. E uma característica dos sintomas da neuropatia periférica, diabética, é que ela acontece mais frequente à noite. Não é que aconteça só à noite, mas é mais frequente à noite. É muito comum o paciente com neuropatia periférica, o paciente diabético com neuropatia periférica, chegar para a gente se queixando de dor muito intensa à noite, de dormência muito intensa à noite. Ainda tem poucos dias eu estava atendendo uma senhora, uma paciente diabética, cerca de 20 anos, diabética tipo 2, e que foi ao consultório, que a queixa principal dela era essa. Era uma cãibra, dor e dormência e sensação de formigamento nos pés, principalmente à noite. O que é que ela me dizia? Doutor, eu acordo de noite com uma facada nos pés, com uma dormência muito grande, eu tenho que levantar, eu tenho que andar, isso tem acontecido todas as noites. E aí eu procurava conversar com ela do diabetes e ela me dizia, meu diabetes não está me atrapalhando em nada, eu esqueço o diabetes. Só o pé. O que está me incomodando é o pé. Mas eu tive que convencer ela, né, que o que ela estava sentindo nos pés tinha a ver com o diabetes dela, que não vinha bem controlado. Isso aqui já mostra pra gente também uma outra coisa, de que as pessoas não associam uma coisa à outra. Esse é o ponto-chave. As pessoas não associam, na maioria das vezes, esses sintomas com o diabetes. E isso aí, por isso, é um dos motivos que é pouco diagnosticado. Então as pessoas precisam fazer esse link desses sintomas da neuropatia periférica no diabetes, que pode estar diante de um quadro de neuropatia diabética. Repito aqui os sintomas: dor, queimou, sensação de formigamento, de facada, de mordida, câimbras. Esses sintomas são mais intensos à noite. Então, se é um paciente diabético, principalmente um paciente diabético de longo tempo, paciente diabético que não vem tendo controle adequado, então a gente muito provavelmente está diante de um quadro de neuropatia diabética. Isso precisa ser cuidado, pode se melhorar, pode reverter, mas é necessário ter o diagnóstico. Isso pode acontecer também de membros superiores, os braços, de mãos. E existem outros tipos de neuropatia que também são muito importantes, que é a neuropatia do sistema nervoso autônomo. Certo, doutor. Agora, nós estamos falando aqui sobre uma condição que é preocupante no diabético. E se não cuidar disso aí, acontece o que lá na frente? Porque as dores, eu já ouvi alguns relatos de pessoas dizendo que são dores que chegam a ser insuportáveis. Olha, Ney, além dos sintomas da dor, do sintoma das câimbras, do formigamento, da sensação de pé, algumas pessoas referem como se o pé estivesse morto. Uma das grandes complicações da neuropatia diabética, justamente por essa perda dessa sensibilidade, é a pessoa predispor mais a traumatismos, a ferimento nos pés. Imagine, pessoa que tem neuropatia diabética, que perde essa sensibilidade, ele vai andar na praia que é a temperatura muito alta, ele vai estar queimando às vezes até os pés e não vai estar vendo, quando chega em casa tem um ferimento. Ou ele passou, andou, teve uma furada nos pés, ou um calo que o sapato fez nos pés e não botou. Isso aí é uma das condições que vai predispor ao pé diabético. É um inseto que pica e o paciente que vai predispor ao pé diabético. E isso aí pode evoluir, inclusive, para uma amputação, que a gente vê muito frequente. Então, normalmente, o pé diabético, ele tem como ponto inicial a neuropatia, que depois, e o comprometimento vascular, mas a neuropatia geralmente sempre está presente, é uma condição para que aconteça o pé diabético. Então, cuidar disso, prevenir isso,
é muito importante. E a gente percebe que é uma cadeia que vai se desenvolvendo, né? Não é só, como a gente falou na edição passada do nosso podcast, não é só cuidar da glicemia, da hiperglicemia ou da hipoglicemia. Não é só isso, porque a gente está vendo que neuropatia pode levar a uma outra condição, pé diabético, que pode levar a uma amputação. Então, é um sistema bem complexo, né, doutor? Olha, eu diria para você, Ney, que é complexo, mas que é simples. É complexo, mas que é possível tratar adequadamente. Agora, para isso tem que ter uma condição, que eu acho que é uma das condições principais. Quem é diabético tem que conhecer sobre isso. Não adianta aquela história da pessoa que ser diabético, ter uma condição crônica e dizer, eu não quero nem saber disso. E acontece muito, né? A maioria, infelizmente a maioria, fica pensando que está fazendo o tratamento adequado porque simplesmente foi no médico, saiu com a receita, foi na farmácia e comprou o remédio. Não. Você precisa estar atento, você precisa estar ligado aos sintomas, ao que está acontecendo para prevenir. Por isso, a educação em diabetes, ela é muito importante. E nós temos, Ney, não é só a neuropatia periférica. A neuropatia periférica é importante, mas a neuropatia do sistema nervoso autônomo também é muito importante. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos sim. Vamos lá, quais são? A gente falou aí sobre a neuropatia periférica, o senhor falou dos braços, das pernas, dos membros, né, inferiores, dos membros superiores, e a autonômica. Olha, o sistema nervoso autônomo é aquele sistema que é responsável pelas situações que não dependem da nossa vontade. Por exemplo, o sistema nervoso autônomo, ele controla a nossa frequência cardíaca, controla a nossa pressão arterial, controla a nossa função digestiva, controla a nossa função cardiovascular. Isso não depende da nossa vontade. Então, por isso que ele diz, sistema nervoso autônomo. É diferente do sistema nervoso periférico, onde nós temos as fibras sensitivas, as fibras motoras, onde eu vou andando ali, se eu furo o pé, a fibra, o sistema nervoso sensitivo, as fibras sensitivas informam o sistema nervoso central, o cérebro responde mandando eu tirar o pé imediatamente porque houve um acidente. Isso depende da nossa vontade. O sistema nervoso autônomo, não depende da nossa vontade. A frequência cardíaca, a função digestiva, as funções sexuais, a função respiratória, não depende da nossa vontade, mas é o sistema nervoso que controla também. E o diabetes mellitus, ele pode atingir também o sistema nervoso autônomo. Então, às vezes, o paciente chega com queixas outras variadas e que tem a ver com a neuropatia do sistema nervoso autônomo. Vou te contar um caso aqui muito interessante. Eu vou te contar isso porque é o dia a dia, né, de quem está na base, atendendo. É o chãozinho da vida. É o chãozinho da vida, base, atendendo. Tem poucos dias isso também. Uma senhora de 68, 69 anos, diabética de longo tempo, diabética tipo 2, com peso acima do normal, uma pessoa que nunca ela teve um controle adequado do diabetes. Ela chegou para mim com a queixa o seguinte: doutor, eu estou empachada, eu não consigo mais, eu estou para desistir de tudo. O que é empachada? Ela dizia que tudo que comia não fazia digestão. Ela ficava empachada e que já tinha feito todas as investigações possíveis, já tinha passado por várias especialidades médicas, já tinha feito ultrassom abdominal para ver se tinha algum cálculo, se tinha algum problema na vesícula, tinha feito uma tomografia abdominal para ver se tinha alguma coisa que o ultrassom não tinha mostrado, tinha feito uma ressonância magnética do abdômen para ver se tinha alguma coisa em pâncreas, porque ela não aguentava mais isso, tinha feito endoscopia digestiva para ver se tinha alguma úlcera, tinha feito colonoscopia e não tinha nada. O médico dizia: olha, infelizmente a senhora não tem nada. E ela dizia: mas eu estou sentindo. E ela chegou, coitada, já desesperada, porque já é um empachamento que, né? E a gente, na evolução, viu que ela tinha uma neuropatia diabética autonômica interferindo na função digestiva dela, no funcionamento do aparelho digestivo. Então isso é muito frequente no paciente diabético. Às vezes é um paciente diabético de longo tempo, né, que tem uma condição que nós chamamos de hipotensão postural. Que condição é essa? É aquela pessoa que, quando ele está em uma posição, por exemplo, deitado,
ele tem a pressão de X, e quando ele fica sentado em pé, ele tem uma queda muito acentuada dessa pressão. Quando ele preenche os critérios de hipotensão postural, isso às vezes, né, é uma causa muito frequente de queda e de fratura no paciente mais idoso, diabético de longo tempo, que ele tem essa hipotensão postural, e na maioria das vezes isso é devido a uma neuropatia diabética autonômica. Então veja bem, pode ter sintomas diversos que, além da neuropatia periférica, nós podemos ter a neuropatia autonômica também. Dá para dizer que isso aí tudo está acontecendo naquele paciente que tem diabetes e que ao longo do tempo, ao longo da evolução do problema, ele não cuidou, não tratou adequadamente. Isso. O paciente que é diabético e que ele tem um conhecimento e que ele trata adequadamente, ele muito provavelmente não vai chegar a uma condição dessa. E quando ele chega, pode controlar bem, pode melhorar bem. Mas nós temos também, Ney, aqueles pacientes que têm uma possibilidade maior o paciente diabético que tem uma possibilidade maior de vir a ter neuropatia, que é o que nós chamamos de fatores de risco. Isso também é uma coisa que, entre os pacientes diabéticos, aqueles que têm uma chance maior de vir a ter neuropatia. Então vamos falar um pouquinho sobre esses fatores de risco, doutor. As condições que levam ao problema, né? Quais são esses fatores de risco? O que é que, quando a gente fala fator de risco, a gente está falando aquelas situações que, quando presente, aumenta a chance de vir acontecer o problema. Por exemplo, se você tem aqui uma casa que está com a fiação elétrica toda bagunçada, toda desfiada, então é evidente que tem uma chance maior de ter um incêndio. Isso. Então, quando nós falamos de fatores de risco em saúde, nós falamos condições que, quando presente, pode predispor aquela doença, aquela patologia, né? Então, nós temos no paciente diabético várias condições que, quando presente, tem a chance maior da pessoa ter uma neuropatia. A primeira delas, que é muito importante no diabetes de maneira geral, é o tempo da doença. Quanto mais tempo você tiver de doença, você tem uma chance maior. Segundo ponto, o controle. Quando esse controle não é adequado. E aí, quando a gente fala de controle adequado, a gente não está falando só de glicemia de jejum. Que fique claro. Então, isso é importante você se inteirar. A gente não pode falar, não tem como a gente falar todas as coisas aqui agora, mas a gente está falando das metas. Você tem que estar dentro das suas metas. Isso não é difícil, isso é uma coisa muito fácil. Sei que é diabético, precisa estar dentro das metas. Então, se você, ao longo do tempo, não mantém seu diabetes controlado, você tem uma chance maior de ter a neuropatia diabética. Se você é hipertenso e não controla, se você tem níveis de colesterol, principalmente de colesterol ruim, das apolipoproteínas ruins mais elevadas, você tem uma chance maior também de ter neuropatia. Se você usa bebida alcoólica, né, e principalmente excesso de bebida alcoólica, você tem uma chance de ter neuropatia. Então, tem uma outra condição interessante. Os pacientes mais altos... Essa eu estou livre. Essa daí eu estou livre. Os pacientes mais altos, por ele ter uma rede nervosa maior, eles têm mais chances de ter neuropatia. Então, quando você é diabético e que você tem essas condições, o seu diabetes não vem bem controlado, você tem muito tempo de doença, você usa bebida alcoólica, você fuma, você é hipertenso, você é mais alto. Então, isso tudo leva você a ter uma maior probabilidade, a maior chance de ter uma neuropatia. Ou seja, quem está nesse grupo aí, doutor Evaldo Rosa aqui com a gente no podcast, o Pode Ter Saúde, um podcast do Grupo Segredos da Longevidade. Então, quem está enquadrado aí em todos esses fatores de risco, já tem que estar com a antena com sinalzinho de alerta ligado. Eu posso estar entre os pacientes com um provável quadro de neuropatia diabética. Claro, ficar atento aos sintomas periféricos, de braços, de mãos, principalmente de pernas, principalmente de pés, e há outros sintomas da neuropatia autonômica. Às vezes é uma queda de pressão muito grande quando sai da posição deitada para sentada.
às vezes é um comprometimento da função digestiva, um comprometimento da função sexual, né, da função cardiovascular. Então você precisa estar atento. Se você é diabético, tem esses fatores de risco, está atento a uma neuropatia. Bom, aí o senhor falou agora há pouco sobre uma paciente que disse para o senhor lá no seu consultório que não, doutor, eu vim aqui tratar a questão que está me preocupando, não é o meu pé eu tenho aqui dormência. Olha, era o pé, não estava preocupando o diabetes. É isso, a questão que ela foi tratar, e aí eu quero que o senhor fale um pouquinho aqui, na raiz de todo o problema está o diabetes. Porque preciso falar isso, porque as pessoas, como não associam, a gente vê que a gente está falando aqui no nosso podcast de um problema, neuropatia diabética, que começou lá atrás com o diabetes. Então tudo veio se desencadeando, tudo ligado ao diabetes. Olha, aí tem uma coisa interessante. Por que, né, que o diabetes provoca isso? Então, é coisa simples, mas a gente precisa falar para que as pessoas entendam. Por quê? O diabetes, pela elevação da glicemia, ele aumenta uma coisa que nós chamamos de estresse oxidativo, da produção de radicais livres. E esse estresse oxidativo, esse excesso de radicais livres, ele compromete a saúde dos nervos. Ele diretamente tem uma ação deletéria sobre os nervos. E tem o estresse oxidativo também, que é o excesso de produção de radicais livres, compromete os vasozinhos sanguíneos, pequenininhos, microscópicos, que irrigam os nervos. E é por esses dois mecanismos que leva à doença dos nervos mais frequente no paciente diabético. Porém, não é só o diabetes que dá neuropatia. Então, o paciente que é diabético, que tem esses sintomas, antes de terminar de bater o martelo e dizer neuropatia diabética, tem que ver se não tem outras causas, entendeu? E quais são essas outras causas? Olha, tem algumas causas que são frequentes. Em medicina, nós temos uma condição que nós chamamos de pés insensíveis. São várias doenças, várias patologias que têm como sintomas perda da sensibilidade dos membros inferiores e superiores, principalmente membros inferiores. Nós chamamos de condições que levam aos pés insensíveis. Entre essas, a mais frequente é o diabetes, mas não é apenas o diabetes. A gente me perguntou que outras condições mais frequentes, além do diabetes, podem dar esses sintomas. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Uma que é relativamente frequente é a deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 ela é relativamente frequente em idosos e outros pacientes também, e é muito frequente no paciente diabético, principalmente o paciente diabético que usa metformina, que é a grande maioria. Sim. Diabético tipo 2, eu estou falando aqui. Porque a metformina ela vai dificultar a absorção da vitamina B12. Então, no paciente diabético tipo 2 de longo tempo, no meu planejamento dele, eu acho que esse paciente você tem que fazer pelo menos uma vez no ano a dosagem da vitamina B12, como é que está. Porque a gente vai ter muita deficiência de vitamina B12. E a vitamina B12 ela é fundamental para a saúde dos nossos nervos. E quando dá essa deficiência da vitamina B12, o que é que pode acontecer? Eu falo muito isso porque eu gosto de dar os exemplos vivos do meu dia a dia. Uma senhora, essa daí é uma paciente diabética, idosa também, mas diabética de pouco tempo, uma paciente de 83 anos e diabética de mais ou menos 4 para 5 anos, diabética tipo 2, mas que vem relativamente bem controlado. Procurou a gente com a queixa de dormência nos membros inferiores muito acentuada, de não poder fazer as mesmas coisas que ela fazia. Era uma pessoa que fazia a feira dela, ia para o supermercado, ia para o banco, morava sozinha, não queria morar com os filhos, e começou um declínio funcional muito grande, com dificuldade para fazer aquelas coisas que eram que a gente chama as atividades da vida diária, de fazer as compras, resolver as coisas dela. E essa paciente chegou com essa queixa, né, diabética. Então, claro que a gente pensou também na possibilidade da neuropatia diabética, mas eu tinha que afastar outras condições. Quando a gente foi ver a vitamina B12 dela, estava muito baixa. E interessante que essa paciente,
nós fizemos a reposição injetável, porque estava muito baixa, e essa paciente chegou, acho que 10 dias depois, totalmente diferente, sorrindo, alegre, melhor, porque ela tinha uma deficiência muito grande de vitamina B12. Ou seja, ela chegou no seu consultório, praticamente numa cadeira de rodas, Isso. e 10 dias depois, de suplementar a vitamina B12. E B12, ela melhorou porque ela tinha uma deficiência de vitamina B12. E que poderia se confundir com os sintomas da neuropatia diabética. Neuropatia diabética. Nós temos outras condições que pode dar também, que pode ser causa de neuropatia, que são muito frequentes. Por exemplo, o hipotireoidismo, o funcionamento inadequado da tireoide. É uma causa importante de neuropatia. Muitos pacientes diabéticos também têm hipotireoidismo. Então, antes de você afirmar que é uma neuropatia diabética, você tem que otimizar o funcionamento da tireoide. Nós temos outras doenças, como hanseníase, algumas doenças malignas que podem ter como pródromos da doença, alguns tipos de neuropatia. Nós temos algumas drogas, principalmente em quimioterapia, que também pode dar neuropatia. Então, ficar atento para, se você é diabético e está fechando o diagnóstico de neuropatia, tem que afastar também outras condições fora do diabetes que possa provocar neuropatia. Olha, doutor, a gente não pode falar em cura do diabetes, a gente não pode falar em reversão do diabetes. O termo mais adequado, até inclusive que foi adotado por diversas instituições de diabetes ao redor do mundo, é a remissão do diabetes. E a gente sabe que o paciente passa a conviver com uma glicemia igual a de um paciente de uma pessoa não diabética, e muitas vezes até com a saúde melhor do que antes, quando ele antes do diabetes, né? Eu posso aqui afirmar que o paciente que busca a remissão e ele alcança a remissão, ele está afastando o risco da neuropatia diabética? Olha, Ney, eu acho que buscar a remissão deve ser sempre o objetivo. Então, nós estamos falando de diabetes mellitus tipo 2, que isso fique bem claro. Nós não estamos falando aqui de outros tipos de diabetes mellitus tipo 1, que é diferente, que é uma doença autoimune. Nós estamos falando de diabetes mellitus tipo 2, que caracteristicamente é aquela doença que surge na meia-idade e que ela tem uma base principal no processo inflamatório que a pessoa desenvolve em função do ganho de peso, em função da composição corporal, da síndrome metabólica, do excesso de insulina. Então, nós estamos falando desse paciente com diabetes mellitus tipo 2. E esse paciente com diabetes mellitus tipo 2, é possível sim alcançar remissão. O que acontece é que todos têm vontade. Quando você fala, todo mundo quer. Mas poucos resolvem iniciar. E desses poucos que resolvem, muitos poucos querem persistir. E aí termina quem não persistiu, quem não iniciou, pagando um preço muito alto das complicações. Mas é possível, sim, principalmente naquele paciente recém-diagnosticado, que tem um quadro de síndrome metabólica, é possível, sim, e é simples, sim, a remissão, porque às vezes as pessoas começam a achar que é muito difícil. Isso, e aí quer buscar uma fórmula mágica. E aí quer buscar, olha, tem um chá milagroso, tem uma pílula milagrosa, dá 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro. Não uma tem dieta nada da moda, uma dieta da moda, não tem nada disso. Precisa da abordagem correta, precisa conhecer o método, precisa se informar, precisa conhecer a doença, conhecer qual é a evolução, e é possível sim. E aí você vai ver que são duas vidas totalmente diferentes. Uma vida onde você não sabia nada, você não conhecia nada, e que você tinha todos os medos do mundo, surgia todas as complicações, e uma outra vida onde você conhece, você administra, você melhora, e você pode ter uma remissão total e ter sua vida normal. Agora, é evidente que a escolha do caminho é o livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho. Os caminhos estão aí e a pessoa escolhe o que quer para a sua vida. Né? E as pessoas às vezes ficam procurando as coisas muito fáceis.
qual é o maior sentimento nesse tempo inteiro trabalhando, de maneira geral, minha prática, minha especialidade, eu sou cardiologista, mas trabalho em área de medicina integrativa também, termino trabalhando com muitos pacientes diabéticos e com complicações do diabetes. Qual é a grande dificuldade que eu vejo? As mudanças do estilo de vida. As pessoas acham que estão fazendo o tratamento adequado porque está com a receita de uma medicação nova. As medicações, a prescrição de medicações é apenas uma das modalidades terapêuticas que é muito importante. Não é quer dizer que a medicação não é muito importante, mas ela não pode ser a única. Você não vai alcançar a remissão do diabetes mellitus tipo 2 sem aderir às mudanças de estilo de vida. E são mudanças que são fáceis, mas que não estão na farmácia ou na caixa. É decisão sua que você tem que ter. Decisão de vida. É decisão de vida. É decisão de vida que você tem que ter. E além de decidir, você tem que ter persistência. Porque às vezes você diz que quer, mas quer adiar para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos. Às vezes você diz que quer, mas você não quer iniciar. Ou às vezes você inicia e não quer ter persistência. Né? Então, é necessário que você tome a decisão, que você inicie e que você persista. E uma noção que muitas pessoas não têm é que agora ela tem um problema para resolver, que é o diabetes. Esse problema precisa ser resolvido, né? E só existe um meio, não é? Que é buscando adesão, aderindo a um tratamento que vise realmente assim, a remissão do diabetes, porque daí a pessoa não vai estar entrando naquele ciclo de que se alimenta, come agora, come, a glicemia sobe, toma o remédio, baixa, come, toma o remédio, entra nesse ciclo e está exposto aí a todos esses problemas que o senhor já vem falando aqui no nosso podcast. Veja que no nosso podcast anterior nós conversamos sobre as complicações cardiovasculares. Hoje nós estamos falando sobre a saúde do sistema nervoso, sobre as neuropatias diabéticas. E todas elas têm a ver em você ter ou não diabetes bem controlado ao longo do tempo. Começa por aí, Ney. A maioria das pessoas entendem que apenas ter uma glicemia de jejum, ele está controlando o diabetes. Não. Diabetes são várias metas que você precisa atingir. Quando eu falo várias metas, eu não estou dizendo aqui que é difícil. Pelo contrário, eu estou dizendo que são fáceis e são bem estabelecidas. Você tem que ter a meta da glicemia de jejum? Tem, mas você tem que ter a meta também da glicemia depois da alimentação, que nós chamamos da glicemia pós-prandial. Você tem que ter a meta da hemoglobina glicada. Você tem que ter a meta dos níveis de colesterol, de triglicérides, que no paciente diabético não são os mesmos números, as mesmas metas de quem não é diabético. Então o paciente diabético pega lá o exame e vai lá com o valor normal. Olha, o meu tá bom, porque tá dentro desse valor normal. Não, as suas metas são outras. Você deve conversar com os profissionais que te acompanham, com o nutricionista, com os médicos. A meta da pressão arterial, que é diferente no paciente diabético, não é a mesma meta de quem não é diabético. O perfil inflamatório, como é que está a composição corporal. Você chega no paciente diabético e diz, não, meu peso está bom. Ele só se preocupa com o peso. Quando se preocupa? Né? E não é isso, você tem que se preocupar com a composição corporal. Como é que está a sua composição corporal? Em termos de percentual de gordura e percentual de massa magra. O que é a composição corporal? Isso é fundamental no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Ney, o nosso corpo, ele é composto de gordura, de músculo, de vísceras, de ossos, de água. Então, nós temos o seguinte, a gente separa aqui do que é massa gorda, ou seja, composição de gordura corporal, composição de água e composição de massa magra. Então, o paciente todos nós, não é só o paciente quem é diabético, mas nós precisamos ter uma boa composição corporal, onde a gente tem um percentual
que é estabelecido para cada idade e para o sexo, o percentual de massa magra ideal e o percentual de massa gorda ideal. Ou seja, o que é que acontece com o diabético tipo 2? O característico que eu estou falando aqui é aquela pessoa de meia idade, o homem com a barriga mais grande, já barrigudinho, com a cultura abdominal, a mulher com quadril mais avantajado e que tem uma alta composição de gordura corporal. Então você não pode imaginar que você vai tratar o diabetes não dando foco a isso. E não é só olhar também o peso, né? Não é só olhar o peso. Dois indivíduos com 80 quilos podem estar em situação completamente diferente. Totalmente diferente. Se você tem a mesma idade, duas pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, com o mesmo peso, uma pode estar com uma composição corporal ruim e outra com uma composição corporal boa. Então o peso não é o principal parâmetro. O principal parâmetro aí é dado pela bioimpedância, que vai mostrar o percentual de gordura corporal. Veja que nós estamos aqui tratando de uma complicação do diabetes, da neuropatia. E a gente está falando aqui agora das condições para evitar a neuropatia e até para tratar. E nesse item, a composição corporal é muito importante. Então, veja que não é só a caixinha de remédio. Veja que não é a dieta milagrosa. Veja que não é 3 por 1 para lá, 3 por 1 para cá, que não é apenas um chá. Você precisa ter conhecimento. Pode ser até tudo isso junto, né? Os 3 por 1 pode ser na atividade física. Na atividade física. Mas é um conjunto, é o que nós chamamos de abordagem multidisciplinar. Sim. Um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, o primeiro ponto dele é mudança do estilo de vida. Não dá para tratar o diabético sem mudar o estilo de vida. Sem mudar o estilo de vida. Isso é uma afirmação que a gente vai bater o martelo. Ele continuar se alimentando errado, ele continuar com a gordura corporal muito aumentada, com alto percentual de gordura corporal, ele continuar fumando, ele continuar sedentário, sem fazer exercício, só na frente da televisão com o controle remoto. E muitas vezes perdendo hora de sono também. Dormindo de madrugada, sem dormir adequadamente. Então não tem o controle, não tem como tratar o paciente diabetes mellitus tipo 2 sem mudança do estilo de vida. Aí, o que é que acontece com a maioria das pessoas? Não quer mudar nada disso. E aí, imagina que é apenas uma medicação que vai resolver. As medicações são muito importantes e elas fazem parte, assim como muitos suplementos também têm importância muito grande, mas é necessário as mudanças do estilo de vida. Como estilo de vida, ninguém ganha dinheiro estimulando mudança do estilo de vida. Nós não temos uma grande mídia trabalhando as mudanças do estilo de vida. Nós temos os programas governamentais. No Brasil mesmo nós temos vários e que funcionam, que trabalham as mudanças do estilo de vida. Uma coisa hoje, uma realidade do Brasil, quando a gente anda nas ruas, você vê as academias em vias públicas. Isso é um programa sensacional do Ministério do SUS, do Ministério da Saúde, onde estimula a atividade física, está estimulando a atividade física para a prevenção das doenças crônicas, inclusive do diabetes. Então, não imagine que aquela academia que você vê ali na rua, uma academia pública, que ela não teve todo um estudo antes para saber se aquele investimento era adequado. Não houve estudo que mostrou que a atividade física, a mudança do estilo de vida é importante, não só para o diabetes, mas para a prevenção de várias outras doenças crônicas. Eu aqui, como leigo, estou pensando no seguinte: estilo de vida ou muda para não adoecer, ou muda para quando a pessoa já está doente, para entrar num processo de reversão desse quadro, né? Você falou tudo aí. Ou muda para não adoecer, ou muda para melhorar. Ou muda depois de doente para melhorar, ou se você não melhorar, ou se você não mudar mesmo doente, você vai pagar o preço de ter todas as complicações e ficar imaginando que apenas um remédio. Mas isso é importante. Isso é importante, eu estou falando, porque precisa saber também o paciente. As pessoas precisam saber que tem um preço a pagar. Tem um caminho que pode escolher, mas também tem um preço a pagar. Se não escolher o caminho certo. Né? Tem um preço a pagar que não é só o preço de comprar um remédio, é o preço de tomar decisão, de mudar. Veja que nós estamos falando aqui dessas mudanças do estilo de vida que são muito importantes. Muito importante a alimentação adequada. É muito importante o papel do profissional de nutrição. Né? Muito importante melhorar a composição corporal. Muito importante a atividade física adequada, parar de fumar, dormir adequadamente, diminuir o nível
de estresse. Isso é muito importante. Não pode a pessoa pensar que vai controlar um diabetes mellitus tipo 2 sem dormir adequadamente, acordando de madrugada, indo para o quarto assistir série até de madrugada ou ficar no celular até de madrugada. Não tem como. É aquela velha máxima. Você não vai obter resultados diferentes fazendo tudo da mesma maneira de antes. Então, se continuar fazendo tudo isso aí são as condições que levaram ao diabetes. A grosso modo eu estou falando aqui. Então, se continuar fazendo as mesmas coisas, evidentemente que não vai ter uma progressão aí do satisfatória do tratamento. Não tenho dúvida. Eu acho que o carro-chefe para a boa evolução é a visão, a abordagem multidisciplinar, essa visão de mudanças do estilo de vida, o uso de suplementos quando for necessário, quando tiver as indicações próprias, o uso das medicações adequada, a atividade física devidamente orientada, porque a atividade física é uma outra questão, as pessoas querem fazer atividade física e por conta própria, sem uma devida orientação, né? É outro cuidado do paciente, todos precisam de orientação para atividade física, mas quem é diabético, principalmente precisa de uma orientação adequada, pelos riscos inerentes. O paciente que é diabético ele já tem um risco maior de uma complicação cardiovascular. Então, antes de iniciar a atividade física, ele precisa de uma orientação adequada. E que atividade física ele pode fazer? Como ele deve fazer essa atividade física? Existe o risco da glicemia cair muito durante a atividade física ou não existe? Então, tudo isso tem que ser abordado. Por isso que a gente fala muito nessa abordagem multidisciplinar. E no principal que eu acho, Ney, é da pessoa conhecer a evolução, ter educação sobre isso. E nada melhor do que você ficar bem informado. Esse podcast, inclusive, vai ficar salvo no Spotify, no YouTube e também na página do Dr. Evaldo Rosa no Instagram. E você pode, evidentemente, acessar e obter mais informações a respeito de todo o processo de remissão do diabetes que está lá disponível com uma gama muito grande de informação e realmente é um conteúdo transformador. Esse foi o nosso Pode Ter Saúde, um podcast do Grupo Segredos da Longevidade. Uma nova edição na semana que vem. Doutor, muito obrigado. Obrigado e até lá.